Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Como sempre, tenho vindo neste canal falar sobre a palavra de Deus. Uso a Bíblia evangélica, mas também posso usar, caso necessário, a Bíblia católica. O objetivo desse vídeo agora é a quinta parte sobre o comentário sobre o assunto de sacrifício vivo, se prendendo como o texto base, Romanos 12, versículo 1 e 2. Vou falar agora, nesta quinta parte, sobre o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que fala ali de sacrifícios espirituais. Bom, vou agora orar para que Deus possa nos iluminar e nos abençoar no eu falar e no você que está aí do outro lado ouvir e ver. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Ó Jesus, Pai querido, que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas, porque dependemos de Ti, eu dependo de Ti. Que o Senhor possa iluminar e abençoar a minha mente, a minha boca, para poder, ó Deus, falar a Tua vontade com relação ao assunto de hoje. Que o Senhor, ó Deus, possa também ter misericórdia do ouvinte, seja ele quem for. Que o Senhor possa dar graça para os ouvidos, para a mente dele, para os olhos dele, para que ele possa absorver aquilo que Tu queres que ele entenda. Jesus, por favor, tenha misericórdia também deste ouvinte, se ele está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, alguma tribulação, alguma provação, que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-lo de modo que ele possa sair vitorioso nessa batalha, nessa luta, e que o Senhor possa o livrar da dificuldade e o abençoar. Que o Senhor possa ensinar a ele a oferecer um sacrifício vivo, seja nos momentos de dor e sofrimento, seja nos momentos de alegria e prazer e sucesso. Abençoa-o em nome de Jesus, a ele e a mim. Para a tua honra e glória oro. Amém. Bom, então vamos lá? Então, vamos ao objetivo desse vídeo? Bom, eu estou aqui aberto 1 Pedro, ao mouse, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Esses dois versículos aqui. Vou lê-los, como sempre faço em cada vídeo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Bom, esse versículo eu estou ligando, associando a esses dois versículos aqui, que é de Romanos 12, versículo 1 e 2. Vou lê-los também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Começamos com o seguinte: o que estamos analisando a palavra sacrifícios espirituais com a palavra sacrifício vivo, lá no plural, aqui no singular. Tanto faz, porque tanto no plural como no singular se aplicam. Então, começo por onde? Como eu posso associar a palavra sacrifício espiritual com um sacrifício vivo? Sacrifício espiritual aqui no plural, do versículo 5 de 1 Pedro, capítulo 2, com sacrifício vivo de Romanos capítulo 12, versículo 1. É o seguinte: sacrifício vivo, por estar vivo,
precisa de um espírito, porque nenhuma vida pode existir sem espírito. Então, eu concluo que todo sacrifício espiritual é um sacrifício vivo. Por quê? Porque o sacrifício espiritual, ele é vivo porque Deus não se relaciona com nada que é morto. E o sacrifício vivo, ele é vivo porque tem, de alguma forma, um espírito. É lógico que sacrifício vivo em Romanos, capítulo 12, versículo 1, está falando do sacrifício em que não se chega à morte. Mas é um sacrifício feito por pessoas que têm espírito. E na casa de Deus, no ambiente, relacionando com relacionando com o culto racional. Então tem que ser um sacrifício espiritual. Por isso é um sacrifício vivo. Sacrifício espiritual é um sacrifício vivo de Romanos, e o sacrifício de Romanos é um sacrifício espiritual. Também porque em Romanos há a ligação com o versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não pode ser um sacrifício mundano, esse sacrifício vivo. Tem de ser um sacrifício espiritual, e assim relaciona-se perfeitamente com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Então precisamos saber como que em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, que eu associei o versículo 4 para entrar um pouco no contexto do capítulo 2 de 1 Pedro, quais os aspectos que em 1 Pedro 2, versículo 4 e 5, nós temos que realizar, que fazer para chegarmos a oferecermos um sacrifício espiritual, um sacrifício vivo. Primeiro, versículo 4, chegando-vos para ele, para podermos realmente oferecermos a Deus um sacrifício vivo, um sacrifício espiritual, a primeira coisa é chegar a Cristo. Por que digo a Cristo? Porque chegando-vos para ele. Ele quem? A pedra que vive. A pedra que vive é Jesus Cristo. Temos que nos chegarmos a Cristo. Seja no ato da conversão, quando nos convertemos ao Evangelho de Deus, no sangue de Jesus Cristo, ou seja, quando formos fazer alguma coisa, devemos nos aproximarmos com um espírito de oração para podermos, então, proceder com o sacrifício vivo, com o sacrifício espiritual. Esse é o primeiro aspecto que precisamos, que diz aqui em 1 Pedro, do capítulo 2, versículo 4 e 5. O segundo, temos que ser edificados casa de Deus, casa espiritual. Isso fala do corpo de Cristo Jesus. Mostra que devemos estar ligados com os irmãos, uma pedra viva sobre, ao lado, abaixo uma da outra. Porque numa casa você começa num fundamento, vem uma pedra, coloca sobre o fundamento, depois você coloca outra pedra, no caso nosso aqui tijolo, né? Mas na época era pedra, o tijolo, ou caso a pedra, aí coloca do lado, então sempre há, depois do fundamento, uma pedra em cima da outra pedra, do lado da outra pedra e embaixo da outra pedra. Isso era a casa de Deus, por exemplo, o templo de Salomão. E aqui Pedro faz essa analogia, a casa de Deus, falando inclusive de pedras que vivem. Não está falando de pedra. É lógico que ninguém aqui está tirando o aspecto individual de cada irmão. Porque antes de sermos casa, igreja de Deus, no conjunto, em grupo,
somos um indivíduo que recebe o Espírito de Deus e por assim somos nós individualmente também casa de Deus. Porque Jesus e o Espírito da verdade vêm habitar dentro de nós e moram no nosso coração pela fé. Então nós temos que ser nesses dois aspectos casa de Deus. Para podermos oferecer sacrifício espiritual, esse sacrifício vivo, devemos ser uma casa junto com os irmãos, membros do corpo de Cristo, a igreja de Deus, e também, antes disso, temos que ser casa de Deus individualmente, porque se não nos convertermos e Jesus não vier morar em nosso coração, não podemos ter comunhão com os irmãos e nos vincularmos uma pedra do lado da outra, sobre a outra, embaixo da outra, na casa de Deus. O terceiro aspecto é que temos que ser corpo de sacerdotes. Note, aqui diz, casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Esse serdes aqui é implícito, porque, ó, veja aqui, ó, tá vendo onde está o mouse? A palavra serdes, tem um ponto aqui embaixo no manuscrito. Isso quer dizer que não tem nenhuma palavra em grego que levou a ser traduzida para serdes. Essa palavra aqui, sacerdócio, que está aqui, que tem a palavra lema hierateumá, que vem da raiz hieros, ela pode ser traduzida por ofício de um sacerdote, ordem ou corpo de sacerdotes. Então eu digo que o terceiro aspecto é que nós devemos ser corpo de sacerdotes. Por sermos uma casa, somos sacerdotes, então, individualmente e conjuntamente com os irmãos. Note que aqui diz para ser de sacerdócio santo, ou seja, devemos ser edificados casa espiritual para corpo de sacerdotes santos. O objetivo de ser casa espiritual de Deus em Jesus é para o sacerdócio santo. O sacerdote, ele tem que fazer algumas coisas. Ele tem que julgar entre litígios entre o povo, isso é o sacerdote em Israel. Ele tem que interceder pelo povo diante de Deus. E ele, por meio do sumo sacerdote, deve mediar entre o povo e Deus e o povo. No caso dessa função, é Jesus Cristo que faz hoje. Só que ele pode nos usar, cada indivíduo da igreja, para aproximarmos de Deus as pessoas por meio de Jesus Cristo. Esses são os três aspectos que é necessário para você oferecer um sacrifício vivo. O primeiro, devemos nos chegar a Jesus Cristo, seja para a conversão ou para cada momento. O segundo, devemos ser edificados casa de Deus, casa espiritual, seja individualmente e também no coletivo, no meio da igreja, pelo corpo de Cristo, que é a igreja. E o terceiro, devemos ser sacerdotes, num conjunto. Só que esse sacerdote, estou lembrando aqui, olha aqui, ó, deve ser santo. Isso casa direitinho com o apresentar o corpo por sacrifício vivo e santo. Tá vendo? Lá em Romanos 12, versículo 1. Devemos fazer tudo isso com o objetivo de então podermos oferecer sacrifício vivo diante de Deus. Sem esses aspectos, não é possível. Se você não se achega constantemente diante de Jesus Cristo, se você não se relaciona com os irmãos e não fomenta, não faz crescer a habitação de Cristo em você, como casa de Deus,
Se você não exerce o seu ministério sacerdotal diante da igreja, diante do mundo, você nunca vai oferecer um sacrifício realmente legítimo, que agrade a Deus, que chegue como aroma suave diante do nariz de Deus, das narinas de Deus. Quem está longe de Jesus não faz parte da verdadeira igreja de Deus. Nem assume a sua posição diante de Jesus e diante da igreja e diante do mundo. Ele nunca vai poder oferecer um sacrifício vivo espiritual diante de Deus. Bom, vou parar porque já se prolongou bastante. Vou continuar esse assunto. Tem vários outros versículos que eu não coloquei aqui que eu pretendo falar. Pretendo falar no próximo vídeo um pouco mais a respeito disso aqui, de sacrifício vivo. Bom, Deus abençoe, que Deus te proteja. Um abraço, até a próxima.